Desde sempre, ela passou a fazer parte do imaginário popular, ganhando espaços indeléveis nos poemas e nas cartinhas de amor. A Lua, para muita gente, ainda é um personagem de romance. Por outro lado, ela também cumpre um viés místico, onde ganha papéis que variam de heroína a vilã, principalmente quando está avermelhada e recebe a alcunha de Lua de Sangue. A lua cheia traz o lobisomem, personagem de terror popular que sai nas noites iluminadas pela lua em torno do seu esplendor à procura de vítimas. A imaginação humana, né? Saindo do campo do romântico para o científico, a Lua é o único satélite natural da Terra, sendo a quinta em tamanho entre todas as luas do Sistema Solar. Ela é um corpo rochoso e sem vida, mas tem muitas características interessantes. Possui um raio de cerca de 1.080 milhas ou 1.740 quilômetros e tem menos de um terço da largura da Terra. A Lua está a cerca de 384.400 quilômetros de nós e, para efeito de curiosidade, poderiam caber 30 terras nesse espaço, nessa distância. Eu não sei se você já percebeu, mas o lado da Lua que nós avistamos é sempre o mesmo. Por quê? Será que a Lua não gira? Bom, para começar, a Lua gira em torno do seu próprio eixo num período de cerca de 27,3 dias, o que é quase o mesmo tempo que leva para orbitar a Terra. No entanto, a rotação da Lua é sincronizada com a órbita terrestre, e isso ocorre porque a gravidade da Terra causa uma força de maré na Lua, que gradualmente vem reduzindo sua taxa de rotação ao longo do tempo. A força gravitacional da Terra atua de forma desigual em diferentes partes da Lua, criando um desequilíbrio na distribuição de massa lunar. Esse desequilíbrio faz com que a Lua fique sempre com a mesma face voltada para a Terra. Sabia disso? Mas embora a face visível da Lua seja sempre a mesma para nós, o lado oculto pode ser visto por sondas espaciais e missões de exploração. Por isso, os cientistas foram capazes de criar um mapa completo da Lua e estudar as suas características em detalhes. A primeira missão da NASA na Lua foi por meio da Apollo 8, que foi lançada em dezembro de 68. Foi a primeira vez na história que seres humanos deixaram a órbita terrestre e foram em direção ao satélite natural da Terra. A tripulação da Apollo 8 era composta por Frank Borman, Gene Lovell e William Anders. Eles entraram em órbita lunar e foram capazes de ver a superfície da Lua de perto pela primeira vez. A missão também foi famosa por ter transmitido a leitura de um trecho do livro de Gênesis da Bíblia durante uma transmissão de TV para a Terra no dia de Natal. Embora a Apollo 8 não tenha pousado na Lua, ela foi uma importante missão na história de exploração lunar e preparou o caminho para as futuras missões Apollo que levaram os seres humanos à superfície da Lua. A primeira vez que o homem pisou na Lua foi em 20 de julho de 69. A missão Apollo 11 também contou com 3 astronautas, Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. Armstrong e Aldrin pousaram na superfície lunar em 20 de julho de 69, enquanto Collins permaneceu em órbita na nave espacial. Armstrong desceu da nave e se tornou o primeiro ser humano a caminhar na Lua, declarando a famosa frase: "Pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade." A Apollo 11 foi uma conquista incrível na história da exploração espacial e continua a inspirar a próxima geração de exploradores do espaço. Depois dos programas Apollo, que levou astronautas à Lua até 72, houve uma redução no interesse público e político na exploração lunar. Isso se deveu a uma série de fatores, incluindo custos elevados, mudanças na política governamental e uma crescente preocupação com problemas na Terra, como crise do petróleo, a Guerra Fria e as questões ambientais. Além disso, a falta de grandes descobertas científicas ou recursos valiosos na Lua fez com que muitas pessoas questionassem a importância de novas missões lunares.
Como resultado, houve um período de tempo em que a exploração lunar foi relativamente esquecida, com poucas missões sendo realizadas entre a década de 1970 e o início do século XXI. No entanto, recentemente houve um ressurgimento do interesse na Lua e na exploração lunar. Novas tecnologias e descobertas científicas têm mostrado o potencial da Lua para a exploração e uso humano. Além disso, a crescente concorrência entre as nações e empresas privadas na corrida espacial tornou a exploração lunar uma prioridade novamente. Como resultado, várias missões recentes foram realizadas ou planejadas para explorar a Lua, incluindo a missão Artemis da NASA, que visa retornar os seres humanos à Lua ainda nesta década, antes de 2030. A primeira exploração do lado oculto da Lua foi realizada pela missão espacial soviética Luna 3 em outubro de 59. A Luna 3 foi a primeira nave espacial a tirar fotos da face oculta da Lua e enviar essas imagens de volta à Terra. Ela foi lançada pela União Soviética em 4 de outubro de 1959, apenas um mês após a primeira missão bem-sucedida da União Soviética para a Lua, a Luna 2, que foi a primeira nave espacial a atingir a superfície lunar. A Luna 3 usou uma câmera de televisão para tirar fotos da face oculta da Lua enquanto orbitava o satélite. As imagens, devido à tecnologia da época, claro, são de baixíssima resolução, mas já serviram para as agências darem os primeiros passos para se criar um mapa lunar, ainda que meio imaginário. As imagens enviadas pela Luna 3 revelaram a presença de muitas crateras e outras características na face oculta da Lua, ajudando a expandir o nosso conhecimento sobre a geologia lunar e a estrutura da Lua. Desde então, muitas outras missões foram enviadas para explorar a face oculta da Lua, incluindo, recentemente, a missão Chang'e-4 da China, que pousou na face oculta em janeiro de 2019. Esta foi a primeira missão do mundo a pousar um rover no lado oculto da Lua. Além de constatar que essa região lunar é bem diferente da face voltada à Terra, a equipe chinesa também descobriu detalhes sobre o regolito de uma grande cratera. Lembrando um pouco as aulas de geografia, vou te dar uma chance. Regolito é o manto do intemperismo existente sobre as rochas. Não ajudou muito, né? Mas é uma camada de fragmentos de poeira e pedaços de rocha. Esse manto pode ser constituído estruturalmente por 3 entidades distintas: solo, sedimento e saprolito. Ambas são produtos da intemperização das rochas. Já a intemperização ou meteorização corresponde às alterações físico-químicas que as rochas e minerais sofrem naturalmente. Eu me refiro à cratera de impacto von Karman, localizada no hemisfério sul da Lua, próximo à borda ocidental da bacia chamada Polo Sul Aitken. A cratera tem cerca de 180 quilômetros de diâmetro e o seu nome é uma homenagem ao físico húngaro Theodor von Karman. Ela é uma das maiores crateras de impacto na Lua e é cercada por várias outras menores. A característica mais notável dela é a sua forma hexagonal, que é incomum para uma cratera de impacto. Acredita-se que a forma hexagonal seja o resultado de tensões na crosta lunar que causaram o colapso do solo num padrão hexagonal. A cratera von Karman também é um local de interesse para os cientistas que estudam a geologia da Lua, pois as rochas expostas nas paredes da cratera podem fornecer informações sobre a história geológica da Lua. Além disso, o local pode conter pistas sobre a origem e evolução do Sistema Solar, já que os impactos de asteroides e cometas são importantes eventos que moldaram o Sistema Solar ao longo da sua história. Bem, agora sim, chegamos ao ponto em que Elon Musk entra na história. Como todos sabem, o mega empresário, além de CEO da Tesla, Neuralink, entre outras empresas, além também da administração da SpaceX, uma das maiores investidoras na exploração espacial nesse primeiro quarto de século.
Musk acredita que há algo enorme escondido sob o lado oculto da Lua. A enorme estrutura de quilômetros de comprimento encontrada por Musk revelou-se uma bolha misteriosa, com a sua massa equivalente a uma bola de metal 5 vezes o tamanho da ilha do Havaí. O CEO da SpaceX enfatizou que a estrutura tem pelo menos 180 milhas e está abaixo da bacia Aitken, no Polo Sul. A bacia, que por si só é uma cratera colossal, foi criada há bilhões de anos, quando a Lua, inicialmente fundida, havia esfriado apenas o suficiente para que os impactos deixassem uma marca permanente. Acredita-se, no entanto, que essa enorme estrutura se relaciona com a maneira na qual a cratera foi originada e poderia, muito possivelmente, representar os restos de um antigo núcleo de metal de impacto. De acordo com Musk, essa descoberta é significativa para a humanidade. O empresário enfatizou que, ao cruzarem os dados da LRO, que é uma sigla em inglês para Orbitador de Reconhecimento Lunar, e da GRAIL, que é a sigla de Laboratório de Recuperação da Gravidade e Interior, duas espaçonaves lançadas respectivamente para estudar o exterior e o interior da Lua, eles acabam revelando a existência da misteriosa estrutura. E usando essas informações, Musk e sua equipe de cientistas da SpaceX conseguiram melhorar as estimativas anteriores da densidade do manto e a espessura da crosta da cratera, que revelaram uma estranha abundância de massa sob a superfície. Musk ainda afirma que essa massa anômala, conhecida como depressão central, poderá nos fornecer um sinal do que está acontecendo no interior lunar. De acordo com Sarah Bassell, do Museu de História Natural de Londres, se há um local na Lua em que podem ser encontrados materiais do manto, de alguma maneira, é a bacia Aitken. Portanto, não é delírio do CEO da SpaceX e Tesla quando ele diz que pode haver algo sob a colossal bacia que venha mudar completamente o nosso conhecimento a respeito da Lua, da sua formação e também do próprio sistema solar. Ou quem sabe, seja algo muito maior e misterioso do que imaginamos até o momento. Hein? O futuro dirá.